Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá diferente, meu canal tá ficando muito chique, hein? E a gente vai conversar com alguns amigos da minha faculdade, na minha época de faculdade, e eles vão se apresentar um pouquinho antes de nós iniciarmos. Boa tarde, gente. Eu sou a Brenda Florencio e eu trabalho na área comercial da Exame. Boa tarde, meu nome é Bruno Longini, eu tenho 23 anos e hoje eu sou empresário. Fala pessoal, meu nome é Vitor, eu tenho 23 anos e tenho algumas empresas com esse cara aqui do lado. Bom, para quem lembra, o Vitor foi a primeira pessoa que falou no meu canal, o primeiro vídeo. Se você não tá lembrado, se você ainda não assistiu, vai lá, dá uma assistidinha nesse vídeo, que ele conta a trajetória dele, empreender na sua primeira empresa com seu amigo com o intuito de financiar uma viagem ao mundo. E aí, por isso, hoje o nosso papo tá de papo de chefe e a gente vai começar primeiramente falando da trajetória dos dois. A gente ouviu um pouquinho do Vitor e a gente vai falar dos dois agora, como que surgiu essa ideia de empreender. Vocês trabalhavam, o Vitor contou um pouco mais pra gente, já tinha um emprego CLT no mercado financeiro. Conta aí pra gente como que surgiu a ideia de vocês dois. Boa, vou falar aqui, tá? Mas cuidado com a história que você vai contar. Se então, tiver errado, você me corrige. Boa, Nath, vamos lá. Eu vou contar então, basicamente, o momento que a gente tomou essa decisão e de onde veio a ideia, tá bom? Então, eu trabalhava na Accenture, é uma empresa de consultoria, principalmente voltada à tecnologia. E aí, eu acho que era final de 2019, certo? Isso. Ou 2020? Já era 20. Final de 2020, eu estava na praia tomando banho, não vou esquecer nunca desse dia. Eu tinha acabado de ler algumas páginas do livro A Marca da Vitória, que conta a trajetória do CEO da Nike, do dono da Nike, né? E aí, lendo esse livro, ele contava a trajetória dele, que ele não estava trabalhando numa empresa que ele era satisfeito, mas ele tomou uma ação de fazer uma viagem. E aí, nessa viagem, ele descobriu que existiam algumas oportunidades, e a partir dessas oportunidades, ele voltou para os Estados Unidos e abriu a empresa. Obviamente, ele não esperava que fosse se tornar a Nike essa empresa, mas eu achei super interessante a ação dele de se movimentar, então, nesse caso foi geograficamente, para buscar algo novo que pudesse mudar o rumo da vida dele. Então, e aí, lendo essas páginas do livro e tudo mais, eu sou muito reflexivo. Eu estava no banho, era à noite, e aí me veio uma frase na cabeça, que era dar sorte ao acaso. O que significa essa frase para mim, né? Não sei se, às vezes, em alguma literatura tem um significado diferente, mas para mim, essa frase significa muito você não ficar esperando as coisas, mas você tomar uma ação e a partir da ação que você tomou, as coisas vão acontecer. É meio que você colocar o pé sem ver o chão, e aí, de acordo com o que acontece, você vai se virando. E eu não era insatisfeito na Accenture, muito pelo contrário. Eu amava a empresa, falo bem dela até hoje, amava as pessoas, estava crescendo bem, mas eu sentia que faltava alguma coisa para eu realizar. E aí, juntando tudo isso que estava na minha cabeça naquele momento, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu preciso fazer uma viagem. Aí o lugar que veio foi China, tipo, nada a ver com o que eu fiz depois, mas esse foi o insight que eu tive na primeira hora. E aí, a partir dessa viagem, eu imaginava que eu ia, assim como ele, descobrir algo que poderia mudar minha trajetória, né? No final das contas, depois a gente provavelmente vai entrar nos percalços aí no meio do caminho, mas no final das contas eu não fiz nenhuma viagem, nem o Vitor, nem a Gabriela, que foi uma sócia que entrou com a gente no início. A gente não fez nenhuma viagem, mas a gente deu sorte ao acaso, né? Que foi a base ali de tudo. E aí hoje eu tenho 2 empresas com o Vitor, todas no mesmo segmento de marketing digital, né? E hoje, graças a Deus, a gente pode falar que a gente vive das nossas próprias empresas. A gente conseguiu fazer essa transição do CLT até as nossas próprias empresas. Legal. Isso aí, nesse banho, aquela parte que ele não contou, ele me ligou e falei... Depois do banho... Aí ele falou, pô, tô com esse projeto, eu falei, bora. E aí foi o que ocasionou de tudo isso que a gente construiu nesse ano e pouco já, né, dessa ligação. Exato. Eu dei sorte ao acaso, mas não fui sozinho, né? Foi bem acompanhado. Fui muito bem acompanhado. Sim. E como é que vocês fizeram para escolher esse mercado? Legal. E também eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que funciona esse mercado. Fica muito abstrato para quem é de fora, como eu. Assim, marketing digital parece que é só uma pessoa que fica no Instagram, tipo, postando e tentando atrair seguidor, né? Sim. E não é só seguidor. Então, conta pra gente quais as opções e como que funciona esse mercado. Perfeito. Quer contar essa? Pode ir tu. Eu vou contar então também.
Beleza. Então, quando eu chamei, eu fui falar com alguns amigos, e aí, dentre os amigos que eu conversei, o Vitor e a Gabriela foram os que toparam ser malucos comigo, né? Eles também estavam empregados, o Vitor no Safra, como você falou no início, a Gabriela na Laureate, certo? E aí eles toparam tentar algo diferente nessa carreira. A gente ainda era jovem, então o risco era muito menor do que uma pessoa que tem 40, 50 anos, né? E aí, a partir do momento que a gente topou, a nossa ideia era juntar dinheiro e fazer essa viagem para a China, ir lá e ir desenrolando alguma coisa para sobreviver, mas com uma reserva de segurança, né, no mínimo. E aí a gente começou a procurar na internet, putz, fazer viagem, não sei o quê. E aí a gente foi encontrando algumas pessoas através de anúncios na internet que falavam justamente sobre liberdade geográfica, né? Que é o que é isso? É você conseguir trabalhar, você tem a sua vida, mas ao mesmo tempo você não está preso à restrição geográfica que a sua empresa te impõe. Então eu posso trabalhar da China com o meu notebook. Hoje, por exemplo, se a gente quisesse, isso era possível. Eu não preciso estar presencialmente em algum lugar. Agora com home office isso é comum até para pessoas que são CLT, né? E a partir desse momento que a gente entendeu e aí encontrou essas pessoas que usavam como meio para alcançar a liberdade geográfica o marketing digital, a gente viu que tinha um potencial muito grande. Estava muito atrelado ao que a gente estava buscando. E aí foi uma virada de chave, essa foi a primeira. Eu não preciso ir para lá, e aí lá eu vou descobrir como eu vou ganhar dinheiro. Eu posso começar a ganhar dinheiro aqui, e quando eu tiver base, eu não preciso nem juntar. Quando eu tiver base, eu vou para lá. Entendeu? E aí a gente viu que o marketing digital, N opções, provavelmente quem está ouvindo aqui já sabe também que tem afiliados, você pode trabalhar com tráfego pago, social media, coprodução, Dropshipping, drop servicing, que é um negócio que agora está cada vez mais forte. Então, tem 1000 opções dentro do nome marketing digital. São nomes que talvez sejam muito abstratos também. Você estava falando sobre trazer tangibilidade, né? Talvez eles também sejam muito abstratos, mas a gente pode até entrar mais no detalhe se você quiser. Mas, em teoria, todos eles que trabalham aqui com marketing digital é um trabalho de vendas. Então, eu tenho um produto, eu tenho um consumidor. E o que é o marketing digital e todas essas áreas? É o meio das duas coisas. Através de tráfego pago, por exemplo, a gente pode fazer anúncio na internet para mostrar para as pessoas um produto. E aí, as pessoas se interessando pela estratégia que está montada em cima desse produto, ela converte. Mesma coisa para dropshipping, né? Já é um esquema de logística, mas também é a mesma lógica, né? Eu tenho um produto, eu tenho uma pessoa, e aí eu vou casar os dois. Todos eles funcionam em cima dessa mecânica, né? Que é a mecânica do marketing. Então, às vezes as pessoas criam marketing digital, como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas é marketing, é o mesmo marketing que existe há muito mais tempo do que nós que estamos nessa mesa, né? Sim, legal. E quando vocês começaram, já tinha pandemia? Sim, esse foi inclusive um dos grandes combustíveis para a gente conseguir fazer essa migração. Porque o Bruno e a Gabs, principalmente, eles estavam 100% home office, eu ainda estava meio misto, então eu tinha que ir. Mas se a gente não tivesse oportunidade de ter mais tempo em casa, seria bem mais difícil da gente conseguir auxiliar fazer tudo, né? Exatamente. Porque primeiro a gente estava conciliando os dois, então eu trabalhava no meu emprego normal e depois eu chegava às 9 em casa e começava a trabalhar na minha empresa. Então, essa é uma das grandes mudanças que a pandemia trouxe, né? Sim. A gente conseguiu otimizar mais o tempo, dado que, muita gente fica 2, 3 horas dentro de um transporte todo dia. Então, poxa, dá para fazer coisas mais eficientes sem a gente não precisar nos locomover até o local de trabalho. Sim, legal. E, ao meu ver, vocês pegaram um momento muito bacana para aprender e já pôr na prática. Eu acredito que talvez, se fosse em outro momento, acho que vocês ficariam mais no teste do que na prática mesmo, no negócio de vocês, né? E para elencar tudo isso, assim, fala pra gente um pouco, Brenda, sobre o seu trabalho. Hoje você trabalha numa empresa que é mais tradicional, mas que ela teve que se adequar a esse mercado. Sim. Então, conta pra gente como é. Então, a Exame, né, é uma empresa que muitas pessoas conhecem, a revista Exame, né, sempre foi voltada para a área de negócios, empreendedorismo, mercado financeiro. E aí, com essa mudança, né, do mundo, né, com essa mudança, essa necessidade de entrar no mundo digital, a Exame também precisou se reestruturar em questão de acompanhar essa mudança, né. Então, hoje a gente também trabalha com muitos lançamentos, né, de infoprodutos voltados também ao mercado financeiro, voltados ao empreendedorismo. Então, hoje a gente não trabalha só com aquela parte, né, que seria a parte da revista,
né? Mas a gente também entra nesse mercado digital. Legal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, Vitor e Longini, sobre algumas dicas, né? Algumas pessoas têm dúvidas sobre empreender e sair do CLT e empreender. Então, como que vocês acham assim que uma pessoa pode se preparar para sair, né, tirar do papel, mas se preparar com responsabilidade, não jogar tudo ao vento e falar, eu não tenho sorte, enfim. E como que foi esse início de trajetória, né? Se, nossa, o primeiro cliente de vocês, assim, pagou todas as dívidas, se foi tudo bonito, tudo lindo. Vai, Vitor, agora você começa. Perfeito. Bom, para sair, eu acho que o primeiro passo é realmente ter uma reserva financeira. Então, procurar gastar menos do que você ganha, obviamente. E aí, juntando um pouco e até você ter uma certa segurança de conseguir apostar no seu projeto. O segundo ponto que eu diria é não precisa ir com tudo de uma vez, sabe? Você consegue criar uma base sólida para depois você realmente migrar, se fizer sentido para você. Eu acho que esses são os 2 pontos principais, assim. Juntar uma grana e não precisa sair de uma vez. Espera da atração que você consegue, com o dinheiro que você guardou, mais a sua esperança futura aí de resultado, você consegue sair e se manter bem. Então essas são as 2 dicas que eu dou. Legal. Com certeza a reserva financeira é a base de tudo. No início, a gente dava prejuízo, né? Como grande parte das empresas. Então, se não fosse a reserva financeira, a gente teria parado no 4º mês, no 5º mês. Né? E coragem também é um ponto importante. Porque você tem que queimar a reserva financeira, né? Não é só fazer o dinheiro no banco e querer deixar ele lá. Tem que entender tudo como um investimento, como um processo. A minha primeira dica, não vou repetir as mesmas do Vitor, embora eu concorde com todas, é você saber onde você está entrando, entendeu? Por quê? Marketing digital principalmente. Imagina só, a pessoa ela trabalha com marketing, né? Então, sei lá, o cara vai te vender essa caneca. Para ele te vender o sonho que marketing digital, se ele está querendo te vender um curso de marketing, por exemplo, é a nova moda e vai deixar todo mundo milionário, ele vai fazer um estrago na sua mente. Você nem vai perceber. Você só vai estar passando cartão para ele e quando você viu, você está lá do ladinho dele, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo é entender, assim, autoconhecimento. Eu estou pronto para empreender? Eu tenho maturidade? Eu tenho as habilidades que um empreendedor precisa ter? Ou eu preciso, por exemplo, de um sócio? Eu não tinha todas as habilidades de um empreendedor. Então, o que eu fiz? Eu busquei pessoas que me complementassem. Eu sabia que eu sozinho na China não ia dar certo nunca, entendeu? Muito menos tocando hoje 2 empresas. Então, você entender que você precisa de pessoas, ter esse exercício de humildade, faz parte da característica de um bom empreendedor, na minha opinião. Então, primeiro essa, né? Você se autoconhecer e ver se é para você. Aí você vai entender o mercado que você vai entrar. Você pode empreender no mercado de agro, que é uma coisa que o Vitor gosta muito. Você pode empreender vendendo bolsa, você pode empreender... Tem 1000 coisas para você fazer, não é só marketing digital. Às vezes o cara do marketing digital ele te acendeu uma luz de que você não precisa ser CLT. Ótimo. Mas agora avalia se é só essa opção que você tem, né? Eu acho que coragem é o mais forte. A minha decisão mais difícil até hoje, eu acho, foi sair da empresa que eu estava para arriscar e tocar o meu próprio negócio com o Vitor e com a Gabriela. De todas, eu acho que até hoje essa foi a mais difícil. E olha seria a coragem, né? A coragem, exato. Porque você pode fazer tudo bonitinho. Você pode estar, tô seguro, olha... Agora minha empresa está faturando, eu já vou tirar um dinheirinho dela, eu tenho uma reserva financeira. Na hora que você olha e fala, se eu sair, tipo, um erro meu pode custar muito caro, entendeu? Que na sua empresa normalmente não, né? É uma estrutura. Então, a coragem e depois persistência. Eu acho que aí já talvez seja até uma dica para quem já está, né, em alguns passos à frente do que fazer a transição, mas, tipo, não vai dar certo rápido. Se der, parabéns, mas não foi assim comigo, entendeu? Normalmente as minhas experiências, elas demoram para engrenar, e eu acredito que seja assim para a maior parte das pessoas, né? Então persista, parece um papo meio motivacional, mas quando você pensar em desistir, eu espero que você lembre disso, entendeu? Porque aí vai fazer diferença. Porque quando tudo tá bem, você não pensa na parte ruim, mas eu e o Vitor, a gente já passou por alguns apertinhos também, e a gente sabe a importância que teve a persistência na nossa jornada. Conta aí pra gente, então, esses perrengues de como começou, sabe? Essa resiliência na prática. Pode crer, você quer contar? Porque a história é mais da tua tia, que era o começo.
Qual que é que você quer que eu conte? A sua tia. A história da tua tia, que a gente começou com a... Pode ser do primeiro cliente? Isso. Não é bem um perrengue, mas tá bom. Depois eu conto uns perrengues mais Mais sinceros. pesado. Tem que ver se o jurídico aprova. Não, da minha tia, o que foi? Pra gente começar, a gente já trabalhava muito nas nossas empresas, né? Mas a gente não sentiu confiança, eu nem recomendo isso, tá? Imagina se eu não sentiu confiança de sair cobrando as pessoas pra fazer algo que a gente não conhecia direito. Então o que eu fiz foi falar pra minha tia, que ela vendia biscoito, tipo, e um dos canais dela era canal digital, Instagram, essas coisas. Não, ó, tô estudando isso aqui, quero fazer não sei o que, eu acho que eu consigo te ajudar. Você confia em mim pra te ajudar? Ela falou, confio, meu sobrinho querido. Aí, no que ela falou que ela confiava, o Vitor trouxe a Gabriela e falei, a gente tem que dar o nosso melhor agora. E aí, essa época, eu acho que foi a época que, se não foi a época até hoje, foi a época até hoje que eu mais trabalhei na minha vida e talvez continue sendo, né? Porque a gente já trabalhava muito, o Vitor, principalmente porque ele estava presencial na época, quase um trava-línguas agora. Mas eu chegava com o Vitor e com a Gabi, entrava em call umas 9 horas para fazer as coisas para essa minha tia, a gente saía 2, 3 horas da manhã. Tipo, isso virou rotina. E a gente acordava cedo, não era aquele 2, 3 horas da manhã e depois acorda às 10 no outro dia. Que hora você levantava para ir trabalhar no outro dia? Não, umas 6, 5h30. Foi nesse nível, entendeu? Pesado, né? E sem receber R$1, né? Porque a gente não sentiu coragem. Então, isso foi por o quê? Um mês e pouco? Não, por aí, acho que até mais, né? Porque a gente continuou fazendo até engrenar. Exatamente. Então, foi uma longa de uma jornada nesse nível de entrega, entendeu? Nesse nível de compromisso com o nosso sonho. Tipo, o que a gente tinha em mente era, a gente tem que levar isso aqui a sério, tanto quanto o CLT. Se a gente quer que isso seja o nosso CLT, entendeu? Posso contar agora outras? Pode. Qualquer coisa o jurídico te aperta aqui. Legal. O Vitor e a Gabriela saíram antes do que eu, né, da empresa. Eu fui o último sócio a sair da Accenture para vir para nossas empresas. E aí, depois que eu fui o último e tomei a decisão, porque a gente tinha um caixa na empresa, eu saí num domingo, num sábado, alguma coisa assim à noite, e eu fui roubado. Tipo, na mesma semana, uma semana depois. Foi um negócio assim. Por aí. É absurdo. E eu fui roubado. Até aí fiquei muito triste, perdi um celular, já tava nessa migração, tipo, perder o celular já seria um baita de um prejuízo, né? Mas não contente com o roubo do celular, o ladrão conseguiu acessar o banco e ele levou tudo que tinha no nosso caixa. Nossa. Absolutamente tudo que tinha no nosso caixa. E aí eu tinha acabado, tava nós três, a gente saiu, né? Por isso que eu falo da persistência. Tipo, tava tudo certo, tava tudo seguro. E 1, 2 semanas depois que eu tomei a decisão mais corajosa, tipo... Já veio uma grande adversidade. Uma grande diversidade. Porque a gente já tinha um funcionário, né? Nessa época. Tínhamos um funcionário. Então, para explicar melhor, né? A gente tinha esse valor guardado, só que a gente não contava com os nossos recebimentos. Tipo, esse valor estava guardado lá e com os recebimentos que a gente teria, a gente conseguiria pagar os salários. Inclusive do Bruno, da Gabs e o meu. Aí, esse valor que estava guardado, que era a nossa segurança, acabou. A segurança acabou. Exatamente. Então, a gente teve que sempre manter os clientes, né? O dinheiro que a gente recebia dos clientes era o que a gente pagava no mês para os funcionários, para todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que esse daí foi um grande perrengue. Então, o que venderam, né? Ou o que vendem é muito mais bonito e muito mais glamuroso e, na minha opinião, muito mais difícil de acontecer do que acontece na realidade. Isso daqui que eu tô contando pra você que é um perrengue, com certeza é muito menos do que muita gente que passa ainda. Tem gente que não vai ter dinheiro nem pro metrô. Às vezes tem que voltar andando pra casa. Não sei, né? Mas os nossos perrengues são esses. Mas ontem eu tava até conversando com a minha namorada sobre esse lance de liberdade geográfica e tal, que o empreendedorismo traz. E realmente traz uma certa liberdade e depois você consegue uma estabilidade. A gente conseguiu viajar, a gente conseguiu tocar a empresa de Salvador e depois a gente foi para Morro de São Paulo. Então, é uma das vantagens também de você ter uma empresa que você consegue, sim, depois que estruturada, você consegue, mas não é como o Bruno falou. Não é fácil, existe um monte de desafio e não é vender riqueza. As coisas têm que ser construídas degrau a degrau sempre. Existe todo um processo, né? Exato. Não é do jeito que muitas pessoas falam mesmo. Exatamente. É o processo de correr no metrô, é o processo de ter um dinheiro em casa. Muitas noites sem dormir. Exato. Exato. Então é uma coisa que consome muito até a saúde mental, consome a saúde física.
Tipo, graças a Deus a gente tem, eu, Bruno e todo mundo da equipe tem uma parada muito forte com o exercício físico. E graças ao exercício físico a gente tá conseguindo sempre se manter cabeça sã e corpo são para conseguir seguir nessa jornada de se manter no jogo, né? Naquela frase que você sempre disse. Exato. Mas tem um ponto aí também, agora contrapondo tudo que a gente estava falando, que eu acho que é muito diferente empreender no digital e abrir uma padaria ou tentar abrir um negócio físico, que você já parte com um aluguel alto, com custo de mercadoria, com uma margem menor. Sim. Tipo, querendo ou não, no final a gente vende educação, né? São os cursos que a gente trabalha. Educação tem margem grande. A escala não está, por exemplo, em eu montar uma equipe gigantesca num aluguel de R$3.000 na Faria Lima, que eu vou ter que ter um baita de um push financeiro para aguentar aquilo ali por 6 meses até viabilizar o negócio. O nosso a gente vai de passinho em passinho, com uma margem confortável, e o nosso lance é sempre mirar em longo prazo, né? Então, a gente também às vezes deixa de ganhar dinheiro rápido porque a gente está pensando lá na frente. Hoje, se a pessoa faz um curso de social media e ela, vamos supor, ela fez um bom curso de social media, ela aprendeu rápido e ela sabe onde ela consegue os clientes, focou num nicho, fez o beabá bonitinho, ela consegue ganhar seus 6 mil, 8 mil, 10 mil reais sem esperar um ano. E eu tô falando no bolso, entendeu? Óbvio, tem que pagar imposto e tudo mais bonitinho, mas ela não precisa de uma equipe. Sozinha ela consegue fazer isso, entendeu? É que a gente tá mirando no longo prazo, a gente quer construir uma equipe que viabilize outros negócios, a gente busca negócio que talvez traga equity no futuro, a gente tá mirando numa coisa um pouco diferente. Mas para quem quer ganhar dinheiro e viajar, faz o beabá bonitinho, que assim, 1 ano de beabá, 6 meses de beabá bem feito, beabá, eu tô falando certo isso? Tá certo. ela consegue, entendeu? Não é algo impossível. E eu acredito que é muito mais fácil do que se fosse empreender com algo físico ali, entendeu? Não sei se você concorda. Concordo super. O digital trouxe várias profissões diferentes que você consegue se manter muito bem trabalhando só com essas profissões. Mas é como o Bruno disse, o nosso foco sempre foi equity. Sempre foi gerar valor para além do, só gerar caixa, sabe? A gente sempre, com todas as parcerias que a gente fez, a gente sempre pensou mais como uma empresa mesmo. Eu e o Bruno estamos abrindo uma empresa com outras pessoas que vendem educação, sabe? Que era o negócio principal que a gente tem. Exato. Legal. E eu queria que vocês falassem agora, retornando a essa questão de processo, assim, como é que foi pra vocês, assim, por dentro, o primeiro cliente de verdade, sabe? Não que sua tia não tenha sido uma cliente, não é isso. Se ela tá ouvindo isso, ela vai ficar tia brava. Não é isso. Mas, assim, remunerado, né? Ganhar dinheiro como é que também foi? é bom. Claro, assim, mas assim, só a sensação, enfim, se vocês ainda estavam empregados, vocês conciliaram ou vocês já tinham saído? Certo. A gente ainda estava empregado, né? Sim. E, vamos colocar em jogo agora. O jogo vai começar oficialmente, sabe? Porque também é o começo da empresa. Quando a empresa começa a gerar algum valor, seja ele o menor possível, mas quando começa, você fala, caramba, tá vindo um dinheiro que não é o meu salário, sabe? Uma coisa bem, bem doida, assim. Eu acho que eu não tive muito esse negócio, não. Essa visão. Porque pra mim virou, assim, um negócio que eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que talvez seja o que o Vitor tava falando aqui agora. Quando eu saí da minha. Até lá, tava dando dinheiro, tava gerando caixa e tudo mais, mas eu tava numa zona de super segurança. Trabalhar nunca foi um problema pra mim. Então, eu tava nesse processo cansativo e tudo mais, mas eu entendia que era um momento. Mesmo entrando dinheiro, eu ainda não... Talvez até por o dinheiro eu não vi na nossa mão, né? Porque a gente deixou tudo em caixa enquanto a gente tava trabalhando. Então, eu falava, ok, estamos tentando um negócio, sabe? Eu tinha plena consciência do que ia se tornar e tudo mais, mas ainda tava numa fase que não era meu único foco, sabe? Isso faz uma enorme diferença, né? Sim. Muito legal. E agora eu quero que vocês falem um pouquinho sobre... Vocês construíram as duas empresas, uma com foco em curso online e a outra na parte de gestão de mídias. E agora nessa construção, né, que eu acredito que seja mais parte do Longini, assim, agora você tem uma terceira empresa, né? Sim. E aí, quais que foram, assim, o que te norteou a ter um outro negócio? Por que não tudo na Cauim? Quais foram as premissas que você levou em consideração para dar esse próximo passo no momento recente
Sim, total. de crescimento da sua empresa. Total, Nath. Então, eu não mudei de nicho, né? A gente ainda está falando sobre marketing digital, a gente ainda está falando sobre essa mecânica bem simples que eu expliquei aqui no início. Mas qual que é a diferença? Esse meu novo sócio, ele é um especialista. O que isso significa? Ele tem um produto próprio dele e ele vende para as pessoas que querem comprar o produto dele. Então, ele é esse esquema de ele atrair seguidores, ele fazer o tráfego pago, ele ter uma página de vendas, fazer um lançamento, rodar um produto perpétuo, enfim. É o mesmo jogo, né, que uma das nossas empresas fazem. Mas ele está num momento diferente. Ele está num momento diferente dos outros clientes que a gente tem na Callin, né, que é a nossa empresa de lançamentos. Ele está num momento onde ele já está mirando no longo prazo. E o que ele precisa para chegar lá não é a mesma coisa que eu consigo entregar para ele atendendo ele como um cliente. Ele precisa de gestão financeira, ele precisa montar um time dentro do próprio negócio dele. Então, além dessa fase de momento, é a visão, né? O cliente ele também está mirando lá no longo prazo. Ele não quer fazer dinheiro rápido, ele não quer caixa para amanhã, para complementar muitas vezes o trabalho que ele já faz. Ele estava olhando para o longo prazo, ele quer viver muito bem disso, entendeu? Então, por ele ter essa visão de longo prazo e estar no momento que eu entendo que é o momento ideal, a gente optou por ser sócio, né? Tanto ele quanto eu. E eu acho muito interessante o que ele fala, porque se vê muito no digital, principalmente antigamente, a geração de caixa. Então, putz, vou vender meu curso, vou vender minha mentoria, vou vender tudo para gerar muito caixa. E o que a gente conversa, né? Porque a gente segue conversando mesmo não sendo sócio nessa terceira empresa, que eles querem fazer um projeto de longo prazo, sabe? Para que não seja só uma geração de caixa, mas que seja realmente uma empresa com um time interessante, que tenha uma base sólida, né? E isso para nós, a gente enxerga a evolução do mercado digital. Realmente construir negócios e não só geradores de caixa. Algo que não é momentâneo, mas algo que vai fazer uma grande diferença, né? Total. Exato. Exatamente. Concordo 1000%. Sim. Muito legal, meninos. E tem alguma coisa para complementar? Uma pergunta assim? Então, entrando nesse mercado, né, digital, marketing digital, e também nessa área da educação, né, é um ramo que tem crescido muito, porque conhecimento, né, determina em qualquer área, hoje é um grande diferencial, né? E principalmente nessa área de empreendedorismo, mercado financeiro. Então, assim, é uma coisa que está bem alta e a tendência é crescer cada vez mais. Hoje em dia, quem não está no mercado digital está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Então, assim, é uma coisa que só tende a crescer cada vez mais mesmo. Só lembro de uma coisa, né? Na época que a gente fazia faculdade, a gente tinha um professor que ele fala, você é ponto .com, você é ponto .morto. Hoje, se você não for arroba, você praticamente não consegue vender, porque você está sempre no celular, está sempre nas redes sociais. Sim. Então, tipo, minha namorada compra a roupa da blogueira que ela vê, sabe? Bizarro, né? Não se olha mais, tipo, essa loja aqui, você vê se o arroba da loja é bom. Isso é uma grande mudança, né? E entra nesse ponto que você falou, hoje em dia todo mundo tá nas redes sociais, então você entra no Uber, você entra no ônibus, você tá em qualquer lugar, você tá no seu médico esperando para ser atendido, você tá no celular. Então você tá em alguma rede social, Facebook. Então assim, é um meio que hoje em dia, quem não tá dentro... Tá deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Concordo. Posso aproveitar? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Virou moda. Pode ser, Bruno. A gente falou sobre quem está começando, né? E o que a gente recomenda e tal. Eu queria que você falasse da importância de ter um sócio. Eu posso falar? Né? Depois você fala. Meu sócio perguntando da importância de ter um sócio. ter um grande sócio. Legal. É muito bom ouvir falar. Legal. Faz sua declaração agora, entendeu? Show. Eu tenho uma referência muito boa nisso. Eu tenho um tio que ele é empresário, ele tem uma empresa média para grande, se a gente está falando de porte de empresa mesmo. Média, né? De porte em número de faturamento, é uma empresa de faturamento que entra como médio porte. Mas ele sempre me falou muito, e eu cresci vendo a empresa dele crescer, da sociedade. E aí, ali, não foi através de vídeos que a gente vê na internet, principalmente hoje, que estão muito comuns, né? Esse compartilhamento de informação sobre negócios e tal. Mas foi ali no meu dia a dia, na prática, que eu vi da importância de você sempre ter alguém que te complementa em algo. É um exercício de humildade que você tem que ter para aceitar que, eu não sou bom em tudo. E mais do que isso, é um exercício de inteligência. Por quê? Eu sou do time que acredita que você tem que potencializar o que você tem de melhor. E não ficar tentando corrigir onde estão os seus erros, entendeu? Então, eu sou um cara que... Pro Vitor, eu sou um cara doido.
tipo, que toma as ações, que vai pra frente, que quer empurrar as coisas. O Vitor é o meu contraste. Ele é um cara que vai sempre chegar e falar, meu, será que isso daí faz sentido mesmo? Vamos fazer umas contas aqui, deixa eu ver se bate, não sei o quê. Então, eu tendo uma base, por exemplo, que contrasta comigo, eu tenho um negócio que tem um equilíbrio, entendeu? E aí, na própria tomada de decisão, quando eu tomo uma decisão de conseguimos pegar mais um cliente, para mim a resposta é sempre sim. Pro Vitor, ele vai falar, meu, não sei, a demanda de trabalho já tá alta, talvez a gente... Então, toda decisão que eu tomo e a gente tem essa conversa antes, eu fico muito mais seguro, entendeu? Do que eu tomar a decisão e ir pra cima, talvez até faça acontecer, mas eu sei que não é o mais saudável para os funcionários, para a empresa no longo prazo. Então, eu acho que o sócio, para mim, ele é complemento e equilíbrio. Equilíbrio para a empresa e complemento do que você tem de ruim, para que você consiga focar no que você é bom de verdade. Se eu sou bom com vendas, eu não vou ficar batendo planilha financeira, eu vou ficar vendendo. Se ele é bom com planilha financeira, ele não vai ficar querendo vender, ele vai ficar focado na fazer a planilha financeira. Exatamente. Então, para mim, esse é o maior valor de um sócio. Até nos momentos difíceis também, né? Eu puxei esse ponto justamente para quem está começando a jornada como empreendedor, seja ele digital, seja ele de qualquer mercado, é muito solitário às vezes. Então, ter uma pessoa próxima que você consiga contar os problemas da empresa e tudo mais é muito importante. E esse ponto de complementariedade é fundamental, assim. Porque a gente não é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Então, você me perguntou no começo sobre uma dica que eu daria, mas uma dica é ter um sócio. Ter um ou dois, enfim, aí vai depender do teu modelo. Mas eu acredito muito que você tem que ter um time que te potencializa, sabe? Sim. E eu tenho outra pergunta agora para vocês dois. Eu já tinha escutado isso do Vitor, por conversar, e também no primeiro episódio. Mas como que vocês aplicam, como que vocês têm essa visão, assim, de potencializar os pontos fortes, de saber respeitar o limite de cada um, com a equipe de vocês, com o time de vocês, sabe? Como gestor, como que eu vou incentivar o meu funcionário a falar assim, cara, você não precisa, assim, se desgastar o tempo inteiro, você precisa olhar e fazer bem feito de acordo com aquilo que você tem que fazer. Porque a gente fazer isso na nossa vida é desafiador. Porque quando você assume no que você é bom, você tem que abrir mão de outras coisas, né? Então, como que vocês passam isso para os seus funcionários? Show de bola. Posso nessa? Eu tenho uma teoria dos conjuntos aqui que eu acho que explica bem isso. Para mim, imagina aqui 3 círculos, tá bom? A intersecção deles é o que a gente busca dar para fornecer de possibilidade para os funcionários. Então, o primeiro aqui é o que ele gosta de fazer. Não adianta, é a mesma coisa do sócio. Não adianta eu pedir para o Vitor vender se ele não gosta de vender. Não adianta você pedir para o seu funcionário fazer design se ele não gostar de fazer design. Se for um detalhe, assim, tipo, às vezes acontecer aquilo, beleza. Mas seu plano de carreira do funcionário não pode estar baseado no que ele não gosta. Então, primeiro, ele gosta de fazer. Segundo, a empresa precisa. Se a empresa precisa de um designer e ele gosta de design, a chance dele ficar como um designer e crescer e ser o designer, o melhor designer da empresa é muito grande. E a terceira coisa é o que ele quer para frente. Então, às vezes, você gosta hoje vamos falar de beber água. Mas talvez você pense, hoje é o que eu gosto, mas o que eu quero lá na frente, vou falar até diferente. Hoje você gosta de fazer design, mas o que você gostaria de ser lá na frente é um diretor de arte. Então, o que a gente faz é pegar o que ele gosta, o que a empresa precisa, que a gente espera que seja design, nesse exemplo que eu tô dando para você, e mostrar para ele que, se isso for real, existe a possibilidade de lá na frente ele ser o diretor de arte da empresa. Eu tô dando um exemplo real, tá? De um funcionário da empresa, para deixar bem tangível. Então, quando você consegue casar essas 3 coisas de um funcionário, para ele fica muito simples o caminho que ele tem que percorrer, e aí você garante que ele está entregando o melhor que ele consegue entregar lá dentro. É isso aí. E também, acrescentando um pouco, a gente tem experiência de bons chefes, né, que guiaram a nossa carreira. Então, trazer isso também para a nossa empresa eu acho super, super interessante. Então, a gente sabia o que a gente gostava, sabia o que a gente não gostava como funcionário. Então, a gente sempre tenta alinhar com todos os funcionários, tudo que a gente vai fazer, todos os passos. Tem reunião constante de aprimoramento, que eram coisas que a gente gostava e cobrava das nossas empresas. Às vezes, por o volume ser muito grande das empresas anteriores, não conseguiam dar. Mas como a gente tem uma equipe mais enxuta, a gente consegue dar atenção mais individualizada para cada um. Liberdade para falar aquilo que espera da carreira e tudo mais, para justamente estar sempre alinhada com esse diagrama que o Bruno
Falou. E para mim essa é a maior dica que que a gente consegue dar. É a maior dica que a gente consegue dar para alguém que quer empreender. Trabalhe em boas empresas antes. Não empresas que vão te dar dinheiro. Não necessariamente essa é uma boa empresa. Mas uma empresa que é do segmento que você pensa em empreender lá na frente. E uma empresa que é uma escola. Eu não fiz isso planejado, mas olhando para trás hoje eu vejo. A Accenture, todo mundo sabe, todo mundo que é do nicho, é uma das maiores escolas que tem para o segmento que ela atua. O que eu aprendi lá dentro me economizou 5 anos de empreendedor. Só vendo o que eu gostava, o que eu não gostava, o que dá certo lá dentro, o que dá errado lá dentro. Então, uma pessoa que entra já com uma mentalidade pronta de, vou modelar essa empresa, não copiar, né? Tipo, eu não estou falando para as pessoas entrarem em empresas para se tornarem concorrentes. Mas eu estou falando, aprende com a empresa que você está ali. Tenha a cabeça de empreendedor desde o seu CLT. Isso vai te economizar e vai encurtar o seu caminho de uma forma que você nem imagina. A gente vê isso acontecendo na prática hoje. Legal. E é isso. Eu só queria, assim que a gente voltasse, né? Porque, para quem não sabe, algumas pessoas da nossa faculdade nos assistem. E todos nós aqui fomos da primeira turma, né? A gente estudou junto, nós não fizemos cursos, o mesmo curso, eu e o Vitor nós fizemos, e a Brenda e o Longini fizeram ADM e nós fizemos economia. Só que o Longini era da nossa turma. Então, a gente tinha, sei lá, 18, 17 anos, eu era a doutora da turma, Nicanor, assim, passa um filme, né, gente? Nossa, sei lá. E eu queria que, assim, que vocês falassem como que foi a escolha da faculdade, acho que não só o Longini. O Vitor já falou no primeiro, mas também vamos dar uma pinceladinha de, assim, quais as expectativas de vocês quando vocês escolheram o curso que vocês escolheram, sabe? E, Bre, você teve uma trajetória um pouco diferente, né? Você já tinha feito outra faculdade, né? Sim, eu tinha iniciado outra faculdade, realmente vi que não fazia sentido pra mim, não tinha nada a ver, e a minha irmã tinha entrado em administração, e, assim, ela tava gostando muito, e falado super bem, né, do curso e tal. E aí eu tava meio perdida na época, eu não sabia se eu ia fazer cursinho, o que eu ia fazer. E aí, conversando com ela, eu falei, vou entrar em administração, né, vamos ver, é bem amplo. E eu entrei, e a real que eu amei o curso, amei mesmo, toda a experiência. Realmente o curso é amplo, mas é bom porque você consegue ter uma noção do todo, então você meio que acaba adquirindo vários conhecimentos. Você acaba tendo direito, marketing, estatística, então assim, tudo. Eu amei o curso, se eu tivesse que voltar no tempo e se eu tivesse a oportunidade de fazer ou não fazer, com certeza eu faria. Nossa, quer falar a tua? Pode ser. Talvez agora eu decepcione um pouco. Eu tava indo muito bem, né? Falando das empresas e tudo mais. Mas a escolha da faculdade foi assim... Eu queria fazer educação física quando eu estava no ensino médio. Eu nunca pensei em longo prazo nessa época aí. Eu aprendi a pensar em longo prazo talvez na faculdade, né? No período da faculdade. Então, eu estava no ensino médio, eu falei, o que eu gosto? Eu gosto de esporte, não sei o quê. Vou fazer educação física. E aí, esse meu tio que eu tinha citado lá no início, ele estudou economia na GV. E aí eu vi que, é um caminho legal para eu modelar, né? E aí, talvez muito mais por... eu falar que eu vou fazer economia, é legal, né? Então, muito mais, talvez, motivado pelo que os outros vão achar do que pelo que eu realmente vi que fazia sentido para mim. Eu falei, eu vou entrar em economia. Depois eu acabei mudando para administração com o conselho de um professor, né? Logo depois do primeiro semestre. Mas o meu foi baseado no que eu achei que os outros iam achar melhor para mim. Não façam isso, não recomendo, obviamente, tá bom? O meu eu já falei, né? Mas eu fiz mecatrônica antes, gostava muito dessa parte de negócios, de números. E aí eu falei, economia é um curso legal, e entrei para economia. Aí lá eu conheci o Bruno. No primeiro semestre, né, a gente começou a falar mais, né, conversar mais, e hoje estamos aí, né. E é engraçado que vocês fizeram uma amizade tão grande, e mesmo fazendo cursos diferentes, vocês ainda foram, né, levando a amizade junto, viraram sócios. É legal essa trajetória também. É legal, é bem bacana, eu gosto bastante. Eu também gosto. Abracinho, brincadeira. Muito fofinhos, meus amiguinhos. Mas vamos lá. E eu queria também agora, Longini, que você falasse do início da sua trajetória profissional. É claro que a gente começou aqui do final, né, do que ele faz hoje.
mas até mesmo para contar, né? Acho que a graça é como que as coisas no curto prazo elas não fazem sentido, mas quando a gente volta um pouquinho, elas começam a montar um quebra-cabeça na nossa vida, Sim. né? Tanto aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente carrega dentro da gente. Então, fala aí, Longini, pra gente, assim, você decidiu, né, no meio do caminho, conta pra gente, assim, do meio do caminho, sabe? Quando você decidiu trocar, porque o Longini, ele começou a fazer economia, mas ele vai contar que ele, eu vou dar spoiler, que ele decidiu trocar de economia, foi no segundo semestre, né, que você trocou? Foi. Que ele também era meu colega de sala. E aí ele trocou, e aí como é que começa? Né? Como é que você começou o estágio? O que você Conta fez pra na nós a vida? história triste, Conta a Bruna. história, Começa aí, conta a vai. história. História verdade. triste, não tem história triste, não. Desde a mudança aí, também foi muito simples. Eu comecei em economia. A grade de economia e de administração eram grades muito próximas ali na nossa faculdade. Então, de 5 matérias do semestre, se eu não me engano, eram 5, né, por aí? Era. De 5 matérias, 4 eram a mesma turma, economia e administração junto, e uma só que separava. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito mais das matérias que eram da base de administração do que de economia. E eu me identifiquei muito com o professor, Eduardo Marochka. Para mim foi uma grande referência também, se tornou uma grande referência para mim, né? Tanto como empresário, como mentor e tudo mais. E aí, em uma conversa, ele virou para mim e falou, cara, eu acho que talvez para você faça mais sentido. Na verdade, ele foi mais incisivo ainda. Eu lembro certinho dele falando sentado na cadeira, assim. Falou, por que você não muda para administração? A gente não estava conversando sobre optar por curso A ou curso B, sabe? E aí, sabe quando você, lá dentro, você tem tipo, putz, eu acho que isso aqui seria melhor, mas você não dá ouvido, né? E aí, quando alguém traz um questionamento e você também quer se justificar, você fica meio, por quê? Eu não sei. E aí fica... Quando eu percebi do jeito que eu respondi pra ele, eu falei, eu tenho que mudar. Tipo, foi batata. E sabe uma coisa que é engraçada? Lembrando, a única matéria que era diferente era que a sua era Introdução à Economia e a nossa era ligada a empreendedorismo. Que eu fui fazer no final essa matéria. Exatamente. Foi no Então, último semestre. É até engraçado você parar pra pensar nisso. Exatamente, concordo. É muito engraçado, verdade. E aí, enfim, fiz a mudança, né? Não pensei muito também, faz sentido, tá dentro do meu coração. Nessa época eu conheci o Flávio Augusto também, que talvez para mim é a maior referência que eu tenho como empresário e também como mentor hoje. Então, eu me apaixonei pela história dele, eu falei, que excepcional. E ele é um cara que não fez faculdade, né? Mas ele é um cara muito mais empreendedor, de fazer a coisa acontecer ali no braço, na vontade. E eu sabia que dentro de administração, a turma que eu ia me conectar é mais nessa pegada do que uma turma de economia, que já vai estar refletindo sobre outras coisas, né? Discutindo macroeconomia, IPCA, não sei o que, tudo que a gente estudava naquela época, né? Tipo, que eram coisas que naquela época eram relevantes, né? Beleza. Fiz a faculdade, passou voando. Na verdade, quando eu estava no 3º ano, aí eu fui fazer meu primeiro estágio. Eu sempre fui sustentado pelo meu pai, pela minha mãe, então eu nunca me preocupei com dinheiro. A mentalidade que eu tenho hoje sobre dinheiro nem se compara com o que eu tinha. Eu era moleque naquela época, entendeu? Eu era moleque até o momento que aconteceu um evento na empresa do meu pai, ele fechou a empresa dele, passou um tempo, a gente ficou sem dinheiro e eu notei que se eu quiser alguma coisa, se eu quiser sair, se eu quiser fazer qualquer coisa da minha vida, eu preciso fazer meu próprio dinheiro. Foi naquele momento que eu percebi. E aí, para eu conseguir, eu vendi várias coisas, vendi meu videogame, vendi várias coisas que eram da minha vida de moleque naquela época. Moleque no sentido pejorativo mesmo, tá? Depois de vender tudo, e eu tava no tiro de guerra. Eu lembro da cena do meu pai indo lá no tiro de guerra. E aí a gente foi pedir pro sargento da época ele me liberar por faltas, porque é algo que você tem que fazer, né? Não é uma coisa optativa. E aí, graças a Deus, ele me liberou por faltas, aí depois eu tinha que voltar no outro ano, e ele falou que ia me liberar também. E eu fui atrás de entrevistas de emprego, né? Na minha segunda entrevista, eu fiz uma multinacional, uma empresa grande, a Mercer, é uma empresa que faz diversos serviços de RH, e aí eu passei. Até legal, na entrevista no processo seletivo, tinha uma entrevista presencial. Aí era um prédio lá não era na Berrini, era outro, não lembro agora. Mas era tipo... Vila Olímpia? Acho que era, por aí.
Mas era um negócio que eu não estava acostumado, né? Era um moleque, né? Então essa coisa de empresa e não sei o quê, não tinha nem roupa para ir. Aí eu lembro que eles pediram para ir como o Vitor está aqui hoje, muito bem vestido, né? Só que eu não tinha essa roupa, as roupas do meu pai eram muito grandes em mim. E aí eu lembro de ter ido com uma calça jeans preta apertadinha, um sapato da minha festa de 15 anos da minha prima, que eu fui o príncipe da festa, e aí era um sapato todo brilhoso, assim, sapato de festa mesmo, né? Sapato que eu usei uma vez só na vida, 2 na entrevista. E a camisa, minha ex-namorada comprou pra mim, porque eu não tinha dinheiro também na época pra comprar. Isso me marcou, tipo, profundamente, porque, mais uma vez, eu percebi que, as pessoas que estavam à minha volta, o sapato foi minha tia que tinha comprado, as pessoas que estavam à minha volta me permitiram, de novo, eu ter mais uma oportunidade de tentar algo diferente. Primeiro o Marochka, que mudou meu curso, depois o sargento, que me liberou, e agora meu namorado, né? Então, sempre pessoas indo, mudando, me possibilitando crescer. E aí, passei na entrevista, entrei, cresci muito dentro dessa empresa, eu aprendi que, meu negócio é trabalhar, infelizmente não é muito estudar, ou pelo menos do jeito que a gente aprende na faculdade, né, de fazer prova e tudo mais. Estudei, e trabalhei lá dentro, e aí quando eu optei por sair, e aí eu descobri a Accenture e vi, essa vaga, quando eu vi a vaga da Accenture, eu falei, essa vaga é pra mim, essa vaga sou eu. Ele tá me descrevendo, ele não tá descrevendo a vaga. Quando eu percebi que eu queria ir pra Accenture, tomei decisão e passei nas entrevistas, a minha empresa até então fez uma contraproposta. E eu ainda tava nessa fase de, tipo, era o meu dinheiro que tava sustentando as coisas e tudo mais. E aí era pra ganhar, tipo, 3 vezes do que eu ganhava na época. Exatamente 3 vezes. E era um salário que pra mim era, tipo, pra eu ganhar isso aí eu vou demorar muito, vou ter que trabalhar muito pra chegar lá. Quando eles fizeram essa proposta, aí eu percebi que eu tinha um espírito empreendedor de fato. Porque foi a coisa que eu falei de, ter coragem. Eu tinha 4 meses, 5 meses para ser efetivado na Accenture, de estágio, para conseguir uma efetivação lá dentro. E eu deixei para trás aquele salário, aquela empresa, porque eu acreditei que ia dar certo na Accenture. Aí, de lá para cá, foi só coisa dando certo na minha vida, graças a Deus. Uma coisa atrás da outra, até que a gente tomou a decisão de abrir as empresas, né? Que a gente já contou. O que faltou falar sobre pessoas, né? Que essa entrevista da Accenture ele conseguiu porque eu fiz o teste de lógica pra ele. E até hoje tá me devendo o coração. Não conta isso que eles vão pedir todos os salários de volta. Eu fui reprovado. Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Você falou sobre o que você achou no trabalho e tudo mais. Me conta sobre aquela opinião que a gente estava conversando sobre equilíbrio entre vida e trabalho. Foi meio polêmica essa daí. Mas vamos lá. Eu não acho que isso é para todo mundo. Eu acho que tem pessoas que estão mais preparadas para viver a vida do jeito que eu acredito e vivo. Preparadas e querem, de fato, né? E pessoas que não. Se for seguir o que eu tô falando agora, não vai dar certo. Tanto que eu passei por psicólogo muito tempo, não por causa disso. Mas era um escape também que eu tinha. Eu não acredito em equilíbrio entre vida, entre trabalho, entre nada. Eu acredito que o segredo de um sucesso rápido e que traz muito resultado está no desequilíbrio. Tá em você falar, eu quero uma coisa na minha vida pelos próximos 6 meses. Então, a sua vida vai viver em função disso. Eu tenho só 23 anos, talvez um dia eu descubra que essa é a maior bobagem do mundo que eu tô falando agora. Mas é o que eu acredito e é o que tem dado resultado para mim, entendeu? E eu sei que é um desequilíbrio agora, para lá na frente eu ter um outro desequilíbrio. Então hoje meu desequilíbrio é muito trabalho, menos festas e menos contato do que eu gostaria com a minha família. Mas daqui a um tempo, dando certo, né, esse desequilíbrio, o meu desequilíbrio vai ser outro. Vai ser menos trabalho, talvez não mais festas, porque eu já não vou estar mais na idade, talvez, de muitas festas, mas de conseguir cuidar da minha família, de estar junto da minha família, mais do que pessoas que tiveram um equilíbrio, de fato, conseguem ou têm a oportunidade. Então, sobre equilíbrio, essa é a minha opinião, é isso que eu acredito. Exatamente, eu puxei esse ponto que a gente já havia conversado, eu penso muito parecido. E essa história do work-life balance eu acho muito complicada, porque te deixa muito um ponto médio, sabe? E aí quando você fica no ponto médio, você fica na média pro resto da vida. Então eu acho muito interessante essa tua opinião sobre esse assunto. Então. Isso aí. Posso fazer um comentário? Sim. Que eu acho que é o que eu mais admiro, né, em vocês. É que vocês assim, como posso dizer? Vocês escolhem o que vocês querem.
né? Tipo assim, não é um salário alto que vai influenciar a minha decisão. Não é um salário, tipo, eu ganho, sei lá, um salário de estagiário. Enfim, eu ganho 1.000 e vou passar a ganhar 4, mas assim, eu quero empreender, então eu vou abrir mão. Então, eu acho que esse deve ser o segredo, né? Para as coisas darem certo, a gente saber do que abrir mão. Faz sentido? É o que faz sentido. Faz sentido. E mais do que isso, é olhar mais do que o momento atual. Eu vejo muita gente que deixa de fazer algumas coisas por condição. Então, por exemplo, na minha época, aceitar o salário de 3 vezes o que eu ganhava, eu podia justificar muito bem com a condição. Tipo, eu tô vivendo uma vida muito apertada, eu preciso, porque eu quero sair, é a minha condição. Mas eu tomei a decisão de sair porque eu tava olhando um passo à frente. Eu sabia que dando certo aquilo naquela empresa, eu ia ter muito mais daqui 1 ano e meio, do que se eu ficasse nessa empresa, entendeu? E principalmente dinheiro, né? Que é o que a gente falou lá no início das nossas empresas. A gente não está trabalhando para gerar caixa só. A gente trabalha agora para sobreviver, mas o futuro é onde está o jogo. Então a gente olha para daqui 1 ano, onde a gente quer estar. E aí as decisões têm que ser pautadas em garantir a sobrevivência agora e daqui 1 ano levar a empresa para outro patamar, entendeu? Sim. Eu acho que muito interessante que a Brenda falou do faz sentido. Mas o faz sentido para quem? Eu acho que você tem que ser sempre a pessoa que fala, faz sentido para mim fazer o que eu faço, do sabe? que, sei lá, para outra pessoa, para a empresa ou Pra minha família. Exato, porque, por exemplo, quando a gente saiu, para muita gente não fazia sentido o que a gente faz, o que a gente fez. Mas para mim fazia sentido, para o Bruno fazia sentido. E todas as decisões da nossa vida tem que ser baseada, faz sentido para mim, o que eu faço, O resto não precisa... A gente fica muito tempo, principalmente quando você é adolescente, tá no começo da vida adulta, pensando que as outras pessoas vão pensar da gente, das decisões que a gente toma. E a gente tem que ser protagonista das nossas próprias vidas, sabe? A decisão é sempre nossa. E quando você faz essa pergunta, fica muito claro na sua cabeça. Tipo assim, pra mim faz sentido, então acabou, entendeu? Exatamente. Sim. E agora, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem os principais aprendizados. Brenda também, de toda essa trajetória. Todo mundo, cada um está em uma fase diferente da vida nesse momento. Então, eu gostaria que vocês falassem os principais aprendizados de toda essa jornada, que agora se tornaram premissas para construir a nossa vida agora, daqui para frente. Começa aí, meu sócio. Bora lá. Posso começar? Eu aprendi muito sobre habilidades complementares. Você não precisa ser bom em tudo. Você tem que delegar e fazer aquilo que você é bom, que você acha que você é bom, que você vai estar otimizando o tempo. É uma escolha inteligente, assim. Desse ponto também de maturidade, entender que faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. Acho que esses são os 2 pontos principais, assim. Eu tenho um terceiro, que é olhar o longo prazo. Porque às vezes a gente fica muito preso, tipo, no aqui e no agora. Só que tem um livro que eu recomendei na primeira vez que eu vim, que é o Confissões de Santo Agostinho. Que também tem um This Is Us, que tem um ponto parecido. Que é quando a gente olha para trás, as coisas fazem sentido, sabe? Mas no momento a gente tem uma visão muito com zoom, muito grande, para ver o que fica muito confuso, porque o zoom tá muito grande, os problemas, as coisas, a vida tá muito perto, sabe? Tentar sempre olhar a vida com um zoom um pouco mais longe, sabe? Olhar mais à frente, o que faz sentido para você, o que fez sentido no passado. Então, isso para mim é o meu terceiro aprendizado. Olhar a vida com um zoom um pouco menor. Show de bola. Eu... Pode falar. Show. Eu vou dar 2 dicas, que foram os meus maiores aprendizados. Então, o primeiro, com certeza, é você sempre olhar para 3 coisas na sua vida. Eu aprendi isso com o Joel J, tá? Não fui eu que criei, mas é incrível para mim. É você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua família e você cuidar do seu trabalho. E aí, família não necessariamente, na minha interpretação, precisa ser do seu sangue, mas é quem você considera família. Se todas as decisões que você tomar forem sempre pautadas nessas 3 coisas, eu acredito que você vai estar tomando uma decisão que pelo menos faz sentido, como a gente falou antes. Você não vai ser tomada no calor do momento. A segunda dica que eu posso dar é... Legal, lembrei. Vocês viram que eu falei aqui, eu falei muito sobre pessoas, né? Quando eu contei minha trajetória de uma forma um pouquinho mais extensa. E uma coisa que eu aprendi muito forte, principalmente ano passado, com essa vivência mais intensa do empreendedorismo
e coisas correlatas, é que o maior presente que Deus pode dar para qualquer pessoa são outras pessoas. Então, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, não estaria com o faturamento da minha empresa do jeito que está, se não fossem pessoas. É um exercício de humildade, de novo, que todo mundo tem que exercer. De entender, por mais que foi uma conversa que o professor teve comigo, foi uma conversa, mas o impacto que isso teve na minha vida foi gigantesco. Talvez eu não estivesse aqui se não fosse aquela conversa. Uhum. Então, você reconhecer esse presente que Deus te dá, eu acho que te dá, enche mais o coração para você conseguir, no dia a dia, você ver que você está indo para o caminho certo, entendeu? Pelo menos comigo funciona bastante. Sim, eu lembro também que a gente conversou também uma vez, teve uma conversa bem profunda que você falou muito sobre isso. Que pessoas ensinam, né, muito pra gente, independente do que aconteceu, positivo ou negativo, mas são sempre ensinamentos. E entrando muito nesse ponto também, acredito, né, que a gente também não faz nada sozinho, né? A gente não consegue criar nada sozinho. A gente sempre precisa de pessoas. E falando um pouquinho, né, de aprendizado, seria a experiência. Eu sou uma pessoa que eu sempre procurei onde eu tô, sei lá, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em qualquer outra área da minha vida, em questão de aprendizado. Sempre procurar aprender o máximo que eu consigo, independente de onde eu esteja. E querendo ou não, você vai levando isso com você. Então, você vai, por mais que você está numa empresa hoje, você vai levando aquele conhecimento junto com você, de toda a experiência que você viveu, e isso vai te agregar em alguma coisa lá na frente. Uhum. Então, seria isso também. Show de bola. Top. Top, pessoal. Muito legal, hein, essa conversa. Gostei muito. Então, pessoal, pra gente encerrar, mais uma vez, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de uma pessoa que influencia muito vocês e um podcast que vocês escutam bastante. Você de novo, meu sócio. Eu vou falar um episódio, mas eu gosto muito de um podcast com o Bruno Bock, que ele fala sobre muitas coisas, são 3 horas de papo, e ele fala sobre empreendedorismo, na espiritualidade, fala sobre um monte de coisas. Eu recomendo muito que ouça. O empresário, eu vou falar outro além do Jorge Paulo Lemann, que eu já havia falado antes. Eu gosto muito do Flávio, por roubar a dica do Bruno, mas eu acho muito interessante a jornada dele, né? Então a gente tem que espelhar e escolher aquilo que a gente quer para nossa vida. Uhum. Legal. De podcast, eu vou recomendar os Sócios, que é o Bruno Perini e a Malu Perini. Eles sempre trazem convidados muito legais, eu gosto bastante de assistir, aprendo bastante. E uma referência, eu acho que vou colocar meu pai. É uma pessoa que me ensina bastante e acho que esse lugar é dele hoje. Sobre podcast, também eu gosto muito dos podcasts do Joel J. Eu assisti, ouvi o último, que foi com o Paulo Vieira, que a gente estava até conversando, né? E em relação à referência, vou roubar também você, viu, Longuini? Pode roubar. Meu pai. É isso, muito legal o E nosso você, papo. Natália, qual que é uma referência para você de empresária e um podcast? Vou começar com o podcast, assim. Eu acho que uma pessoa, assim, podcast... eu gosto muito também dos Sócios, como eles falam. Mas eu gosto do Thiago Brunet. Muito, Legal. muito, muito, muito mesmo. Acho que dá detalhes, assim, sabe, de cada coisa, com princípios, não só com resultado, que nem o povo vende aí. Faz isso e fatura isso, e nananã. E acho que de empreendedor mesmo, de resiliência, eu também vou roubar meu pai. Os pais foram roubados, sim. Meu pai é um exemplo pra mim. É meio doidinho, mas é um exemplo, assim, de resiliência, de recomeçar várias vezes, assim, quantas vezes forem necessárias. E é isso. Ó, pai. Moral, hein? Mas é isso. Pessoal, muito obrigada. Quero agradecer meus 3 colegas de faculdade, meus investidores, né? Porque vieram aqui falar comigo. E o tempo é caro, tá? E o tempo é caro desses cidadãos. E eu quero agradecer todo mundo que assistiu, que escutou até agora. E fique ligado nos próximos episódios. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Se você acha que esse conteúdo gerou algo bom pra você, compartilha esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada. E é isso. Uma honra, viu, Nath?